Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a descoberta de uma nova tumba autêntica no Egito, a tumba de Tutmose II, tá? Que é o faraó que era o marido da Hatshepsut, que foi a faraó mulher durante muito tempo, que dizem que era a faraó que tomou conta do Moisés quando o Moisés era pequenininho. Lembra dessa história da Bíblia? Que o Moisés estava num cesto e coisa e tal, e a faraó na época, a filha do faraó, tomou conta dele, e ela se tornou faraó depois, né? Enfim, tem um monte de coisa interessante sobre o Egito. Não é curioso isso, cara? Eu fui lá no Egito recentemente, tive num monte de lugar, vi a múmia do Tutmose II. A múmia dele já tinha sido encontrada antes, mas não a tumba. Agora encontraram a tumba e ainda não divulgaram exatamente o que foi recuperado em termos de tesouros e coisa e tal, porque essa é a primeira tumba que é descoberta intacta desde Tutankhamon no Egito, né? Então, é uma grande novidade que está acontecendo lá. E o curioso é que o Egito está tão na moda que até o MrBeast fez um vídeo sobre o Egito aqui, foi lá na pirâmide. A mesma coisa que eu fui, só que ele tem mais dinheiro, né? Então ele conseguiu licença do governo do Egito para andar num monte de lugar lá, né? Eu ainda não tenho essa bala na agulha toda para fazer o vídeo igual do MrBeast, mas os mesmos lugares que eu fui, ele foi lá também no final das contas. É um imitão esse cara, muito, muito ruim. Os meus vídeos todos estão lá no meu canal, Peter Turguniev, que é o meu antigo canal Diários da Quarentena. Eu renomeei ele para Peter Turguniev, que é meu canal de vlogs, de qualquer forma. Tô eu aqui nas pirâmides tudo, fazendo as coisas todas por aqui, né? Essa notícia foi sugerida por MrBeast, imitão, Tutmose II e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então essa é uma excelente oportunidade para eu falar um pouco sobre o Egito, da viagem que eu fiz por lá, que foi uma viagem muito bacana. E vou dar umas dicas para vocês também, porque na época que eu estava lá no Egito, saiu um vídeo de um outro youtuber que disse que a experiência dele foi muito ruim, que ele foi embora do Egito, que ele se sentiu roubado, que não sei o que lá. E eu falei na época que, olha só, realmente o Egito, o trânsito lá é bastante caótico, é um país pobre, parecido com o Brasil, diga-se de passagem. Então o que é um país pobre? Tem bairros muito ricos lá, tem hotéis muito bons no Egito. Se você estiver disposto a pagar, você fica muito bem por lá. Mas para nós, meros mortais, igual eu e coisa e tal, você vai num hotel mais baratinho. E o hotel mais baratinho fica nos lugares mais ruinzinhos da cidade, né? Então, assim, realmente tem um choque inicial quando você chega no Egito. As coisas parecem muito, digamos, muito favela da maré. Mas, no final das contas, é super seguro por lá, não tem assalto, não tem nada, funcionou tudo muito bem. Recomendo muito a ida ao Egito, tá? E, aliás, deixa eu falar um negócio para vocês. O Mazen Ashur, que é esse rapaz aqui, foi meu guia, um dos guias que eu usei lá para organizar essa minha viagem lá. Quem quiser entrar em contato com ele, ele decidiu, depois que eu estive lá com ele, fazer um canal dele no Egito, mostrando os vídeos aqui de alguns passeios dele lá também. Então eu vou pedir para vocês entrarem no canal dele, vou deixar o link na descrição do vídeo aqui para dar uma força pro rapaz. Ele fala inglês, não fala português, mas o inglês dele é muito bom e ele está acostumado a lidar com brasileiro, ele que me ciceroneou lá no Egito, para cima e para baixo lá, nos vários templos que eu visitei por lá, né? Então, o que eu falo para vocês é isso. O Egito, assim, dá um choque inicial, tem um choque inicial realmente. Você vai sentir lá que é um país pobre, né? O trânsito é meio caótico, é meio São Gonçalo mesmo da vida, entendeu? Mas, fora isso, assim, o lugar é lindo e, pô, para com isso, você pode decidir, porque o cara lá fez uma brincadeira com a mulher dele se sentiu ofendida e coisa e tal. Porra, ver as pirâmides, ver o Vale dos Reis, ver tanta coisa bonita que tem lá no Egito, pô, ignora, o pessoal é super tranquilo. Olha só, violência não vai ter. O pessoal pode falar alguma coisa inconveniente para você? Pode falar. Vão tentar te engrupir? Podem tentar te engrupir? Podem, meu amigo. Isso aqui é igual no Rio de Janeiro também. Você vai no Rio de Janeiro, ali na praia, ali, você é turista lá com escrito otário na testa ali, vão tentar te engrupir de tudo quanto é forma que você possa imaginar. É só falar não, fala não, obrigado, não quero comprar nada. Não deixe o cara botar nada na sua mão. Eles vão vir com o negócio para dar para você. No que você pegou na sua mão, meu amigo, esquece. Eles não vão aceitar de volta, vão querer que você pague por aquilo. Então não aceita nada. Não, mas eu quero te dar isso daqui, né? É de graça, não vou cobrar. Não quero nada de graça, não quero nada. Enfim, tem isso mesmo, mas assim, é um preço pequeniníssimo que você paga para um lugar belíssimo que é o Egito, cheio de coisas maravilhosas. Mas vamos falar aqui do túmulo do Tutmose II, porque é um faraó que tem uma história muito bacana, tá? Um século depois do Tutankhamon, né, que, lembra, foi em 1922 que foi descoberta a túmula do Tutankhamon, e foi o primeiro túmulo de faraó totalmente intacto,
que foi identificado nos tempos modernos, e realmente é fantástico. Quer ver? Eu tenho um vídeo aqui sobre as duas coisas. Eu fui no túmulo do Tutankhamon. Cadê o túmulo do Tutankhamon? Foi aqui, Vale dos Reis. Aqui, ó, tumba de Tutankhamon no Vale dos Reis. Isso aqui é onde era no túmulo mesmo, mas não tem agora mais nenhum tesouro ali, tem só o túmulo para você visitar, né? E depois eu fui no museu do Cairo, onde tem o tesouro do Tutankhamon, que é o Museu do Egito, parte 2, onde tem justamente toda a riqueza do Tutankhamon que estava lá no túmulo, está exposta lá no Egito, no Museu do Egito. Então muito bacana o túmulo dele, muita riqueza. E agora descobriram esse outro túmulo intacto, desde aquela época. Só que esse túmulo, a múmia não estava ali. A múmia tinha sido retirada desse túmulo depois do terceiro período intermediário. Os vizires, né, os egípcios da época, pegaram várias múmias do Vale dos Reis que ainda estavam intactas e levaram para um lugar para evitar que elas fossem saqueadas. Então, em 69 foi identificado esse lugar que tinha um monte de múmias de vários faraós no mesmo lugar, porque o pessoal tentou proteger elas escondendo essas múmias. Então, a múmia do Tutmose II já tinha sido identificada. Inclusive, também tem eu aqui vendo ela aqui. Ela está no Museu das Múmias. Cadê? Museu das Múmias. O Museu das Múmias é sensacional, é esse daqui. Nesse Museu das Múmias você vê também a múmia do Tutmose II ali, né? Mas agora eles acharam a tumba. A tumba dele não tinha sido encontrada e foi encontrada agora. Aqui você vê a imagem dela depois de tirarem as coisas, então está aqui só a parte vazia da coisa, mas ela estava intacta, segundo eles. O que foi encontrado ali, a gente ainda não tem essa informação, né? O ponto em que ele foi identificado foi num lugar chamado Vale C, ou então, tá aqui, ó, é esse ponto aqui, ó, nesse ponto aqui, perto do templo de Hatshepsut, templo mortuário de Hatshepsut. Aqui, ó, o Vale dos Reis está aqui em cima. Aqui é o Vale das Rainhas e aqui o templo de Hatshepsut, e ele foi identificado por aqui também, essa tumba do Tutmose II. Lembrando que o Tutmose II foi o marido da Hatshepsut. Eu contei essa história da Hatshepsut toda aqui no meu vídeo, justamente nesse vídeo aqui, ó. Templo da Hatshepsut, a faraó não binária que brigou com Tutmoses III, né? Então qual que é a história dela? O pai dela, que era o Tutmoses I, era um rei muito bom, foi um período muito bom do Egito, né? Era a 18ª dinastia, foi talvez a melhor dinastia do Egito, né? A mais duradoura, a mais rica. E daí ele teve uma filha legítima, que era a Hatshepsut, que diz que era muito inteligente, muito bonita, muito esperta, ela ajudava o pai a governar o Egito e coisa e tal, e ele teve um filho, mas um filho ilegítimo, com uma cortesã dele lá, não era filho da rainha, né? Só que aí ele morreu, o Tutmose I, e aí ficou essa história. Quem que vai assumir? Vai ser a filha legítima, mas a mulher, e aí o pessoal na época tinha aquele preconceito com mulher, não queria mulher, ou então vai ser o filho que é ilegítimo e que dizem que era todo fraco, era cheio de doença, e era meio burro, e não sei o que lá, o cara era um merda, o Tutmose II, né? Infelizmente, na época, o patriarcado, né, a misoginia do pessoal, eles preferiram o faraó merda, porque era homem, do que a faraó mulher boa, que era mulher, infelizmente, né? E aí como é que eles resolveram a questão? Eles casaram os dois, casaram a Hatshepsut com o Tutmose II. Então eles foram casados, e aí o que aconteceu? O Tutmose II teve um filho com uma outra rainha, não com a rainha oficial, não com a Hatshepsut, né? E aí esse outro filho deles, o Tutmose III, acabou brigando com a madrasta, né, que era a Hatshepsut. Por quê? Porque o Tutmose II morreu rápido, ele era todo adoentado, lembra? Era doente, coisa e tal, morreu rapidinho. E aí, só que quando ele morreu, o filho era pequeno. Então o Tutmose III, a Hatshepsut continuou governando o Egito, enquanto o Tutmose III era criança ainda, né? E aí, o que aconteceu no final das contas foi um período mágico para o Egito, porque a Hatshepsut focou em comércio. Não vamos fazer guerra, vamos fazer comércio. Fez comércio com um monte de gente, expandiu linhas de comércio, coisa e tal. O povo do Egito adorava ela por isso. O Tutmose III, por outro lado, para fazer um contraponto com ela, resolveu ser o faraó guerreiro, de brigar e coisa e tal. Quando ele ficou grande, ele deu um golpe na madrasta, e tomou a coisa dela, né? E nessa história também, segundo dizem algumas investigações, né, a história é da época do Moisés na Bíblia, né? Eu não sei, eu não tenho esse conhecimento todo, e eu acredito que muito aqui é especulação no final das contas, mas segundo tem algumas histórias aqui, né,
O Moisés, você lembra que tem história na Bíblia que o Moisés foi colocado num cesto e foi pego por uma rainha do Egito, uma filha do faraó do Egito. Essa filha do faraó seria a Hatshepsut. E ele se tornou um vizir, se tornou um auxiliar muito grande da Hatshepsut. Enquanto a Hatshepsut governava, o Moisés estava com ela ali governando também, né? Então essa que teria sido a história toda lá, e talvez o faraó do Êxodo seria justamente o Tutmoses III. Aí eu não sei, mas a história é essa. É nessa época que aconteceu também a história do Moisés. Depois dá uma olhada nesse vídeo meu, tá muito legal esse vídeo aqui explicando essa briga do comércio contra a guerra, que infelizmente na época a guerra ganhou, né? Enfim, um negócio muito bacana. O MrBeast teve lá no Egito também, filmou num monte de coisa lá, um monte de câmara dentro das pirâmides e coisa e tal, algumas que eu não pude entrar porque estão fechadas para o público, mas nada como ter muito dinheiro, né? Tendo muito dinheiro, você pode entrar em qualquer lugar. Aí, ó, esse aqui foi o lugar que eu fui, ó. Tem a minha visita também aqui esse aqui é o Robert's Tunnel. Tá aqui, ó, tá aqui o meu vídeo sobre a pirâmide, é esse daqui, ó, em que eu explico tudo sobre a pirâmide, eu entrando aqui nesse exato mesmo túnel que o MrBeast entrou. Então é isso daí, o Egito vale a pena, muito interessante essa novidade aqui do Tutmoses II, e vale a pena, não deixem de ir para o Egito. O Egito vale muito a pena. E se forem lá, entrem em contato com o Mazen, é bem legal o canal dele, e também ele é um bom guia, ele conhece o pessoal todo lá, pode ajudar vocês nisso.